Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de outro tiro no pé que o Lula deu agora, acusando o Rueda de ser dono de avião, né? Então, eles já fizeram a mesma coisa com Ciro Nogueira. Você lembra? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui, ó. O governo Lula planeja atacar Ciro Nogueira. Esquerda acusa Ciro Nogueira de ligação com o PCC. É um tiro no pé do governo Lula, né? E fizeram isso e agora estão acusando o Rueda de ligação com o PCC através do avião. O que tem a ver o Rueda com Ciro Nogueira? O Rueda é o líder do União Brasil, o Ciro Nogueira é o líder do PP. São os dois principais partidos da base do Lula que estão saindo do governo. O que o Lula está querendo fazer com isso? Está querendo forçar eles a continuar no governo, na base do governo, ameaçando eles de cadeia. Tipo, se você sair mesmo do governo, eu vou te denunciar e você vai preso, né? E isso é um tiro no pé no final das contas, né? Parece que isso é o que restou ao governo Lula. O governo Lula sabe que com a saída do União Brasil e do PP da base do governo, vai virar um pato manco até o final do governo. Não tem mais como aprovar nada. E daí eles querem forçar essas pessoas a ficarem na base do governo, na base da ameaça. Só que não pegou bem. Não pegou bem no caso do Ciro Nogueira e não pegou bem no caso do Rueda. O Rueda, deu 24 horas para os filiados deixarem cargos no governo e vai sair agora o União Brasil do governo já. Isso é uma dor de cabeça para o Lula, tá? É o recado contrário do que ele queria. Ele queria que o Rueda ficasse quietinho com medo, porque, assim, o Rueda é culpado do que estão acusando ele? Eu não sei, meu amigo, eu não conheço o Rueda. É político, meu amigo. Nenhum ali é santinho, tá? Mas eles não gostam desse tipo de pressão, né? Esse tipo de pressão ficou ruim, e o cara tem algum poder. Vamos entender esse caso aqui, porque foi mais um tiro no pé do Lula, e um tiro do pé fruto de puro desespero no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Pajé Virgem da tribo dos Comi Ninguém, encerador de carecas magníficas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só qual foi a grande revelação. É muito parecida com a grande revelação que teve sobre o Ciro Nogueira. Saiu no ICL, no Instituto Chupa Lula, totalmente ligado lá ao pessoal da esquerda, e que quer punir exatamente União Brasil e PP. Por quê? Porque eles estão querendo sair do governo Lula. Só que isso é um tiro no pé, né? É o que eu falei para vocês aqui, ó. Piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresa de voos do PCC. Então, existe uma empresa de voos que está sendo investigada porque seria parte do PCC, seria usado pelo PCC, e aí um piloto desse avião disse que, na verdade, os aviões pertencem ao Rueda. E esse negócio de acusação de que fulano falou uma coisa, até é uma prova, tá? Isso é aceito como uma evidência num tribunal. Mas não é uma evidência muito forte, tá? Porque, e aí? Quem garante que ele está falando a verdade? Que ele não está falando mentira? Que ele não está inventando essa história? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, né, foi acusado alguns dias atrás também de ter ligação com o PCC. Que uma pessoa disse que o Ciro Nogueira recebeu um monte de gente do PCC e não sei o que lá, e teve encontros com pessoas do PCC, e de novo, isso é uma evidência que pode ser usada num processo? Até pode ser usada num processo, mas não é uma evidência muito forte. Se a pessoa disse que fez alguma coisa, que viu alguma coisa, né? E, de novo, eu não estou botando a minha mão no fogo para esse pessoal, não, tá? Pode ser que sejam ligados ao PCC mesmo, não estou dizendo que não são, não conheço eles, não tenho nada com eles. E lá em Brasília, todo mundo é metido num monte de enrolação no final das contas. Mas o ponto que eu tenho aqui são evidências frágeis, e eles estão trazendo isso para bater politicamente, tanto no Rueda quanto no Ciro Gomes. E a única coisa que faz sentido nessa história toda é o que eu falei nesse vídeo meu aqui, ó. Eu fiz esse vídeo aqui do Ciro Nogueira, aqui, ó. O governo Lula planeja atacar Ciro Nogueira com acusação de conluio com o PCC por vingança política. E eu falei nesse vídeo também que o Rueda tem que prestar atenção, porque vão fazer com o Rueda também. E de fato, aqui ó, tá o Rueda, né? Agora fizeram com o Rueda dessa vez, né? Então aqui, ó, segundo o piloto, o presidente da União Brasil era citado pelo dono e por funcionários da TAP como líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares. Tá, e aí, que evidência que tem isso, né? Enfim, aqui, ó, o piloto que transportava regularmente a dupla que liderava um mega esquema de lavagem de dinheiro e atendia o PCC, afirmou em depoimento à PF que o Rueda está entre os verdadeiros donos de 4 dos 10 jatos
executivos operados por uma empresa de táxi aéreo. Isso pode ser verdade? Até pode ser verdade, né? Vamos investigar aqui. Mas é o que eu falo para vocês, sempre que saem essas acusações assim em Brasília meio enviesadas, você pode saber que é interesse político mesmo. Nesse caso aqui é muito claro, é o Lula querendo bater nos partidos do Centrão, porque os partidos do Centrão estão querendo sair do governo. A proposta é tipo assim, ó, se você ficar aqui no governo, eu dou um jeito de segurar o pessoal da PF, né? Lembra quando acusaram o Bolsonaro de interferência na PF, né? Chega a ser engraçado, né? Porque agora eles estão fazendo basicamente isso, estão ameaçando exatamente o Ciro Nogueira e o Rueda com essa promessa de se vocês ficarem na base do governo, a gente dá um jeito de segurar aqui os cachorrinhos da PF aqui para eles não investigarem vocês, né? Se vocês saírem mesmo, aí a PF vai com força total. O problema é que esse pessoal sabe que o Lula não tem essas cartas todas na manga, né? Ele está ameaçando, o pessoal do Instituto Chupa Lula aqui está ameaçando, mas eles não têm essas cartas todas. O Rueda tem como se defender nessa história, né? Aqui, ó, Rueda, presidente da União Brasil, vira alvo da PF na Operação Carbono Oculto, que era aquela operação contra o PCC e coisa e tal. Então, estão os dois, o Ciro Nogueira e o Rueda, né? E o Ciro Nogueira, lá em Brasília, ele é um cara mais importante, tá? Ele tem mais tempo de estrada. O Rueda também é muito importante, mas ele é um cara mais novato lá. Então parece que eles tentaram com o Ciro Nogueira primeiro, né? Foram os vídeos que eu fiz aqui no dia 1º, no dia 7 de setembro, deu ruim. Eles viram que não ia dar certo, o Ciro Nogueira mexeu os pauzinhos dele lá e a coisa deu ruim, pararam de falar do Ciro Nogueira, e agora resolveram bater no Rueda. Por quê? Porque eles precisam, o Lula precisa manter União Brasil e o PP na base do governo, tá ameaçando os caras com ação, né? Agora, da mesma forma que aconteceu com o Ciro Nogueira, também foi um tiro no pé com o Rueda. O União Brasil decidiu adiantar o desembarque. O União Brasil tinha prometido sair do governo até o final de setembro, tal como o PP, os dois iriam sair até o final de setembro. Agora, a União Brasil deu 24 horas para os filiados deixarem cargos no governo, sob pena de punição por infidelidade, né? Então, aqui no Brasil, a política é muito forte nos partidos, tá? Os partidos têm muito poder no Brasil. E aí o que acontece, né? A pessoa que é punida por infidelidade no partido pode ficar realmente muito marcada, ou ela pode mudar de partido, é verdade, mas fica uma coisa, é complexo esse processo, o partido tem muito poder sobre os candidatos. Então, essa é a história aqui. O prazo consta de uma resolução aprovada pela cúpula do partido nessa quinta-feira, exatamente depois que houve essa publicação desse negócio, né? Aqui, ó. Esse posicionamento, aliás, foi por unanimidade, reforçada pela aprovação da resolução que determina aos filiados o desligamento em 24 horas de cargos públicos em nome da ação de administração pública federal direta ou indireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária, né? A nota determinou o desembarque do governo Lula veio depois de reportagens do portal ICL e do UOL, Instituto Chupa Lula e o UOL, que trazem o depoimento do piloto que dizem que ele teria ligação. E, de novo, não estou dizendo que ele não tenha ligação, mas essas coisas são sempre assim, eles estão fazendo para usar politicamente esse troço. O União Brasil, o Rueda é um líder do União Brasil que é muito forte, tem controle do partido e coisa e tal, mas não é o único líder. Então a expectativa que eles têm ali é que vamos bater no Rueda, que o Rueda caindo, a gente bota outro líder lá que mantenha o partido no governo. Essa é uma tentativa, só que aparentemente não conseguiram, até porque a aprovação foi unânime pela cúpula do União Brasil, e o problema do Lula é esse, né? Porque o Lula já percebeu que vai perder a base de sustentação no Congresso e aí não vai aprovar mais nada até o final do governo dele. Acabou, o governo Lula agora é pato manco até o final do governo, né? E aí, isso aqui é uma ação desesperada do Lula, porque ele não é iniciante nessa história, ele sabe que esse tipo de coisa aqui ia dar chabu, ia dar ao contrário, né? E é o que está dando. O União Brasil já está saindo do governo Lula, já está desembarcando completamente. O PP falou que vai sair até o final de setembro, e a tendência é que os outros partidos também se afastem do governo Lula. Por quê? Porque no final das contas está ficando claro para todo mundo que o governo Lula não tem futuro. O Lula não vai se reeleger em 2026, vai deixar um país quebrado, inflação subindo, no final das contas só vai colher, quem estiver junto a ele, só vai colher a parte ruim, né, dessa parceria, né? Então, esse é o grande problema de você governar sem ideologia, governar na base de comprar as pessoas. O Lula, desde o início do governo dele, o Lula é um presidente transplantado, né? Ele não tem apoio de fato. Ele não tem uma ideologia que o brasileiro votou, né? Ele foi colocado lá de alguma forma, um jabuti colocado na árvore lá, e daí qualquer coisa que ele faça, ele tem que comprar apoio da base política, e aí isso é insustentável no longo prazo, né? Parece que já está todo mundo meio que definindo que vai ser o Tarcísio em 2026, o candidato da direita, e é um candidato com uma enorme chance de ganhar.
Ah, mas saiu a pesquisa da Quaest, da sei lá quem, dizendo que o Tarcísio perdeu para o Lula, que o Lula está melhor. Gente, pesquisa essa época, essa distância da eleição vale muito pouco. O importante é a união que está aparecendo do Centrão. É isso que é o grande problema para o Lula. O Lula sabe que só ganhou em 2022 porque teve apoio do centro ideológico. Não é o que eu falo para vocês. A esquerda sozinha, a esquerda vai votar no Lula sempre. A direita vai votar no Bolsonaro ou no candidato Bolsonaro sempre. Agora, você tem que ganhar o centro. Se você não ganhar o centro, nenhum dos dois lados ganha, né? Em 2022, o que aconteceu foi isso. O centro ficou com o Lula, né? Estava chateado com o Bolsonaro por motivos aí aleatórios e acabou ficando com o Lula. E também não dá para descartar aquele fator que eu falo para vocês da máquina partidária. É muito importante em eleição máquina partidária. Tem muita gente nesse Brasil que não quer votar, que simplesmente não tem vontade de votar. Para votar para quê, né? De repente eles estão certos, a verdade é essa, não faz tanta diferença assim. Mas você tendo uma máquina partidária boa, você tem o cabo eleitoral que vai lá na casa do cara, vamos lá, fulano, vamos lá votar. Não, vamos aqui que eu te ajudo, vamos lá, eu dou carona até o lugar de voto aqui. É isso mesmo, gente, isso faz diferença, tá? Existe uma enorme quantidade de gente que, se não fizer isso, não vai votar. E é por isso que, por exemplo, como é que o Lula ganhou nas eleições de 2022? Eu não tenho dúvida nenhuma, foi muito trabalho de cabo eleitoral. E talvez compra de voto, né? Pode ter isso também. Além dessa ajuda, a ajuda você pode dizer que é legítimo. O cara dizer, não, vamos lá, fulano, vou convencer. No convencimento é tudo legítimo. Mas às vezes vai além, né? Tá aqui, falou 10 para você aqui, ó, 20 para você aqui, né? Ou até mais, né? Diz quem paga até 100 reais por voto aí, né? Enfim, então, por que eu digo que eu acho que o Lula ganhou dessa forma? Porque as eleições de 2022 teve um fenômeno que foi inédito nas eleições brasileiras, que foi a abstenção no segundo turno foi menor que no primeiro turno. A abstenção é justamente as pessoas que não vão votar, né? E o segundo turno foi menor, ou seja, mais gente foi votar no segundo turno do que foi no primeiro turno. Olha que coisa louca que é isso. Porque no primeiro turno, você tem um monte de candidatos para votar. Você vai votar no deputado estadual, você vai votar no deputado federal, você vai votar no governador, você vai votar no senador e você vai votar no presidente. Então você tem cabo eleitoral dessa turma toda indo lá na comunidade, falando, não, fulano, vamos votar aqui, fulano. Um monte de cabo eleitoral de um monte de gente chamando o pessoal para votar. No primeiro turno. No segundo turno, assim, em alguns estados tinha governador e presidente, em outros estados era só presidente mesmo. E aí, como é que faz isso, né? Ou seja, e teve mais voto no segundo turno do que no primeiro turno. Meu amigo, que eles gastaram de dinheiro para botar cabo eleitoral, para forçar esse pessoal a votar no segundo turno das eleições, não está no gibi. Por isso que o Lula ganhou. Muito dinheiro, muito apoio desses partidos ao Lula. E esses partidos agora querem rifar o Lula, porque o Lula tá fazendo merda. Tá queimando a economia brasileira, tá destruindo a economia brasileira, não ajuda ninguém isso daí, né? Então, essa é a situação. Lula deu mais um tiro no pé com essa acusação. Não estou dizendo que o cara não é culpado, não, tá? Eu não conheço o cara, não sei se é culpado, se é inocente, não sei o que é. Mas o que eu estou dizendo que é um tiro no pé do Lula, com certeza é, porque o cara percebeu. Ele fez a mesma leitura que eu falei aqui no caso lá do Ciro Nogueira, e nesse vídeo meu aqui eu até falei, ó, o Rueda também pode entrar nessa, o Rueda vai entrar nessa daí também. É o mesmo caso, né? Vão acusar um deles de ter isso daí, né? De ter ligação com o PCC para justamente usar em termos de troca política, né? Chantagem política, na verdade. O Lula tá fudido, meu amigo, se ferrou mais ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.